Fala pessoal, beleza? O professor Marcos Lira aqui com vocês mais uma vez, dando sequência nas nossas aulas de processo penal. Agora nós vamos ver o que? A lei processual penal, a aplicação da lei processual penal. Nós já vimos até então os princípios, assunto sanado, prego batido, ponta virada. Mas aqui nós vamos aprender como que se aplica a lei processual penal. Onde, professor? No tempo e no espaço. O tempo se refere ao momento. Poxa, houve uma alteração na legislação processual. Quando que se aplica? Se aproveita a casos anteriores. E o espaço? Qual o território que se aplica o processo penal? É isso que nós vamos aprender aqui. Em primeiro momento, eu te chamo a atenção que você precisa retirar da sua mente o seguinte: o que você aprende lá em direito penal. Lembre que aqui nós estamos vendo processo penal. Lá em direito penal, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, vocês aprendem uma siglazinha que é luta. Beleza? Luta. O que isso quer dizer? Que no lugar aplica-se a teoria da ultratividade. Quanto ao lugar, leva-se em consideração a ação e o resultado. E o tempo que ocorreu o crime leva-se em consideração a teoria da atividade. Só que aqui, pessoal, é o seguinte: exclui o que vocês aprendem em direito penal. Porque quando vocês vão responder as questões processuais, vocês entendem, isso aqui eu sei, eu lembro lá de penal, e acaba errando na hora da prova. Primeiro, nós vamos aprender a aplicação da lei processual no tempo. O que fala o artigo 2º para a gente? A lei processual penal, ela aplica-se-á desde logo. Muita atenção, ela se aplica desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. Bom, aqui, qual o princípio utilizado no processo penal quanto à sua aplicação no tempo? Nós vamos ter, pessoal, o princípio da aplicação imediata. Tempus regit actum. O que isso quer dizer? Que no processo penal, as leis processuais elas vão ser aplicadas desde logo, a partir daquele momento. Entendi, mas não entendi. Vamos lá. Suponho que o seguinte: processo iniciou hoje. Beleza. Se já iniciou um processo, quer dizer que o crime já aconteceu. Não estou me referindo a quando que o crime aconteceu. Isso é lá para direito penal. A gente está falando aqui de alteração na legislação processual. Olha, um processo começou, né? E o processo ainda estava em andamento e mudou a legislação processual, mudou um procedimento. E agora, professor, vai se aplicar nesse processo? O que fala o artigo 2º? Que aplica desde logo, é a aplicação imediata. Professor, a gente não vai ter a exceção da aplicação da retroatividade em benefício do réu? Aqui a gente não utiliza isso. Pouco importa se essa lei processual é mais gravosa, certo? Ou não. Ela vai ser aplicada imediatamente. Professor, e os atos já praticados anteriores? A gente vai considerar eles válidos. O que já foi realizado vai continuar válido. Vamos por o seguinte. Olha, na audiência nós temos um procedimento das pessoas que vão ser ouvidas. Primeiro, a vítima, depois, testemunhas de acusação e defesa, depois, ali, a gente vai observar se tiver necessidade de esclarecimento de perito. Depois disso, a gente vai observar o quê? Se tem necessidade de acariação e, por fim, reconhecimento de pessoas e coisas. E o último ato seria o interrogatório do réu. Ok, essa é a ordem da audiência de instrução. Só que o seguinte, esse é o procedimento estabelecido em lei lá no procedimento ordinário. Professor, vamos supor que hoje houve alteração na ordem ali das pessoas que vão ser ouvidas. Aquela regra aplica-se a partir daquele momento para todas as audiências futuras. Professor, e aquelas audiências que já ocorreram anteriormente? São válidas. Pouco importa se o crime foi antes, certo? Se o processo já estava em andamento ou não. Vai ser aplicado a partir daquele momento e ponto.
Nós vamos ter uma ressalva que é o seguinte: na situação em que uma lei processual penal ela é híbrida. O que é uma lei processual híbrida? Que está dentro do Código de Processo Penal, mas ela tem caráter material ao mesmo tempo que ela é processual. Vamos supor algo que se refere a prisões, beleza? A prisões cautelares, que tem caráter processual e material. Aí, nesse caso, vai se aplicar, pessoal, pode se aplicar ali, vai sobressair o caráter material daquela legislação. Então, ela pode ultragir naquela situação se a pessoa já tenha praticado um crime na vigência da lei anterior mais benéfica. Somente nesse caso, em uma legislação processual penal, que ela é híbrida, tá? Dentro do Código de Processo Penal, mas ela tem caráter processual e material ao mesmo tempo. Prevalece o caráter material que ela pode ultragir nessa situação específica. Outro ponto importante aqui na aplicação no tempo é no que se refere à contagem dos prazos, beleza? A contagem dos prazos nós temos o seguinte: olha, a regra é que se aplica imediatamente, beleza? Exceção seria quando tem uma lei processual penal com caráter material, que é a lei processual híbrida. Então, ela é tanto de processo quanto de direito penal. Aí, beleza, pode ter interferência no tempo. Mas, nós vamos observar também na contagem dos prazos. Vamos supor o seguinte, que o prazo para uma manifestação naquela defesa é de 5 dias. E quando começou a contar o prazo daquela defesa, que seria de 5 dias, houve a legislação e alterou aquele prazo, beleza? Se já começou a contar o prazo, a gente vai observar sempre o prazo que for mais favorável. Nesse mesmo exemplo, o prazo é de 5 dias. Eu fui intimado e começou a contar. Passou o primeiro, segundo. No terceiro dia, alterou a legislação, aumentando esse prazo de 5 para 10 dias. A regra seria da aplicação imediata. Só que aqui, como se trata de uma alteração que vai aumentar o prazo para 10 dias, então agora eu vou levar em consideração a nova legislação, que seria de 10 dias. Perfeito, beleza, aplicação imediata. Só que vamos imaginar que o prazo que tinha na legislação era de 5 dias. Só que quando começou a contagem, o legislador resolveu diminuir de 5 dias para só 2 dias. Então, nesse caso que já começou a contagem, a gente vai levar em consideração a legislação anterior, que era mais benéfica, beleza? Sempre que você vê essa situação que mudou o prazo e já tinha começado a contar o prazo processual para aquela pessoa, então a gente vai aplicar sempre o prazo que for maior, um prazo mais benéfico. Nessa situação específica de contagem de prazos. Beleza? Beleza. Aqui, passando mais à frente, agora nós vamos ver a aplicação da lei processual penal no espaço. Aqui nós vamos utilizar o princípio da territorialidade. Beleza? Beleza? Aqui o seguinte, o processo penal, ele rege-se-á em todo o território brasileiro. Então, nós vamos utilizar esse código aqui, Código de Processo Penal, em todo o território nacional. Essa é a regra. Se um processo vai tramitar no território nacional, a gente vai utilizar o processo penal, beleza? Aqui nós não vamos utilizar as regras da extraterritorialidade lá do artigo 7º do Código Penal. Seria a extraterritorialidade da lei penal. Aqui é o princípio da territorialidade processual penal. Aplicação da lei processual penal no espaço. Então, nós vamos utilizar o Código de Processo Penal em todo o território brasileiro. Se o processo está tramitando aqui no território nacional, vamos utilizar o Código de Processo Penal. Ressalvados o quê? Vamos ver quais são as ressalvas. Isso não quer dizer que seria extraterritorialidade. Não, é apenas exceções. Beleza? Em situações em que, quando há tratados, convenções ou regras de direito internacional. Aí, beleza. Aí, nesse sentido, nós não vamos aplicar o processo penal. Ou quando tiver as prerrogativas constitucionais. Prerrogativas de quem? Quem tem prerrogativas? Do presidente da República, do ministro de Estado, dos crimes conexos com o presidente da República,
dos ministros do STF, nos crimes de responsabilidade. Então, nesse sentido, essas pessoas têm prerrogativas e têm um procedimento específico. Aí nós não vamos utilizar o Código de Processo Penal. E também, pessoal, nós vamos ter aqui uma ressalva no que diz respeito aos processos de competência da Justiça Militar. Nos processos de competência da Justiça Militar, nós vamos ter um Código Processual Militar, beleza? Nós não vamos utilizar o Código de Processo Penal. A não ser que seja de forma subsidiária, mas a regra, se um processo está tramitando na Justiça Militar, lá tem o regulamento próprio, beleza? Embora não esteja aqui inserido no artigo 1º, mas nós vamos incluir também no que se refere aos crimes eleitorais, beleza? No que se refere aos crimes eleitorais que vão para a Justiça Eleitoral, lá nós vamos utilizar o Código Eleitoral e não o Código de Processo Penal. Só vamos utilizar o Código de Processo Penal de forma subsidiária. Muita atenção aí nos dois últimos incisos, que é o inciso 4º e o inciso 5º, onde fala os processos de competência do Tribunal Especial. Processo de competência do Tribunal Especial, você risca aí, porque se você olhar diretamente na sua legislação, no vade-mecum, ele vai estar limpo, certo? Pronto para leitura e pode causar erro. Tribunal Especial não existe mais, beleza? Não foi recepcionado pela nossa Constituição de 88. E também os processos por crimes de imprensa. Nós não temos mais crimes de imprensa. A legislação que regulava a imprensa não foi recepcionada. Beleza? Beleza. Então, a regra da aplicação da lei processual no espaço é em todo o território brasileiro. Ressalva seria quando tiver uma regra de direito internacional ou prerrogativas constitucionais ou no que se refere à justiça militar e crimes eleitorais. Beleza, mais para frente nós temos o quê? Lei processual no tempo e no espaço, já vimos. Mas eu vou incluir aqui com vocês o artigo 3º. O que seria esse artigo 3º? No que se refere à interpretação da lei processual penal. Interpretação extensiva, aplicação analógica e princípios gerais do direito. Muita atenção aqui o seguinte, que a lei processual penal, ela admite a interpretação extensiva, beleza? Aí vocês lembram quando estudaram a interpretação restritiva, interpretação literal. Se tiver alguma questão afirmando que o Código de Processo Penal não admite a interpretação extensiva, está errado. O que é interpretação extensiva? Quando o legislador ele falou menos do que ele queria, aí se aplica a interpretação extensiva. Aplica-se também aqui a aplicação analógica, beleza? Tem aplicação analógica, e bem como aí a suplementação dos princípios gerais do direito. É isso que você precisa saber quanto à interpretação extensiva, aplicação analógica, os princípios gerais do direito. Beleza? Então, muita atenção nesses pontos. Vimos aqui, acabamos de ver, aplicação da lei processual no tempo, no espaço e a questão quanto à interpretação, que se admite interpretação extensiva, aplicação analógica e também o suplemento dos princípios gerais do direito. Beleza? Então, é somente isso que eu quero tratar com vocês nesse ponto. Próxima aula, nós vamos ver o que? Já ver o inquérito policial. Tema importantíssimo e muito cobrado no exame da ordem. Então, fiquem aí, já deem logo play na próxima aula.